Olha só, muito bem-vindo ao canal do YouTube Dr. Fernando Gomes, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante dentro dessa série de lives do Corona Sem Neura. A gente vai falar sobre um tema que atrai a atenção de muitas e muitas pessoas, porque a gente está vivendo esse período de pandemia e é necessário se reinventar. Então, como reinventar para recomeçar? Ou muitas pessoas até mesmo como utilizar a criatividade para começar a ter uma vida diferente. E para falar sobre isso, eu vou pedir para que você faça inscrição no canal, dê o seu like, compartilhe essa informação, porque a gente está recebendo hoje aqui a Fabiana Scaranzi. Que prazer estar aqui. Que delícia estar com vocês hoje. Muito obrigado. Olha, a Fabiana é jornalista, a gente conhece o rostinho dela, ela já passou pela Bandeirantes, ficou muito tempo na Rede Globo de televisão, não é isso? Depois trabalhou na Record. E, na verdade, tem um olhar todo diferente com a questão da psicologia positiva, levando informação e valor, principalmente para o público feminino, né, Fabiana? Eu me reinventei algumas vezes na minha vida, acho que desde pequena, assim, ou por necessidade, ou por oportunidade, ou porque eu fechei um ciclo que tinha que ser encerrado para abrir um outro ciclo. Isso não significa que os ciclos são eternos, não é porque você fechou que você não volta a fazer alguma coisa. É o que eu digo, mas naquele momento você tem que se ouvir, você tem que olhar para dentro, você tem que ver, peraí, eu estou realmente feliz? Eu estou dando o máximo de mim? Eu estou na minha potência máxima? A gente tem que estar na nossa potência máxima, né? A gente tem que usar os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas qualidades na nossa potência máxima. Se a gente não está usando, é porque tem alguma coisa errada. Agora sim, Fabiana, vamos entender uma coisa que está acontecendo agora, né? Parece que existe um convite para todo mundo, de alguma forma, olhar a vida com uma lente diferente, enxergar oportunidades, sacudir um pouquinho ali o sapato, porque muitas vezes a gente carrega pedrinhas ali dentro e a gente não percebe. Agora, como fazer para perceber que tipo deu, que está chegando nesse final de ciclo? Quais são os elementos que você acredita, dentro da sua experiência, de tudo que você estudou, que a gente pode passar para as pessoas? Eu acho que a gente se percebe um pouco estranha no sentido de infeliz. Você levanta da cama, você não tem aquela vontade, desculpa, aquele tesão de falar o que me move nesse momento. Eu acho que o grande lance, a grande sacada, Fernando, as pessoas descobrirem o seu porquê, né? O seu porquê que é a sua motivação. Os japoneses têm uma palavra muito interessante para isso, que é Ikigai. Ikigai. Ikigai, que é um pouco o porquê da sua vida, qual a sua motivação, né? Então, quando você olha para vocês e fala assim, putz, eu estou fazendo uma coisa, mas eu não tenho mais um porquê, um motivo suficiente para pular da cama e dizer, legal, vamos embora, deixa eu arregaçar a manga, pode ser difícil, mas deixa eu trabalhar. Bora trabalhar, bora fazer isso porque é o meu porquê, a minha missão. Tudo que eu fiz e que eu passei dificuldade, eu ia ser bailarina clássica, eu fazia balé na escola de bailado no municipal, adorava balé, eu sonhava com balé todos os dias, era realmente, eu tinha talento para isso. Aos 13 anos eu sofri um acidente de kart, porque eu gostava das brincadeiras dos meninos, eu gostava mais da adrenalina, mas era bailarina clássica. Enfim, para resumir a história, os médicos falaram para mim, olha, você não vai mais poder dançar. Eu quebrei ossos que eu nem sabia o nome, fiquei 2 cirurgias, quebrei fêmur em 2 lugares, triturei tornozelo, um acidente horroroso. E realmente eu vi que talvez eu não fosse conseguir. Mas com 13 anos, você não acha nada impossível. E a gente não tem o medo que a gente tem depois de adulto. E você não tem uma memória de coisas ruins que aconteceram com você. Então o que você faz? Você acredita e vai. Aí eu falei, vou voltar a dançar de qualquer maneira. Você está falando uma coisa que assim parece que é o ser destemido. Porque eu acho que o medo, óbvio, tem um medo que você sabe muito bem, que é o medo e a gente precisa do medo para sobreviver, é aquele medo que nos impede de sair agora na janela e se jogar lá embaixo, porque a gente sabe que vai morrer ou se machucar. Mas tem um outro medo, que é o medo da falta de autoconfiança. Eu acredito muito nisso. E quando a gente é criança, a gente não tem medo nenhum. Você fala, como assim? Ele está falando que eu não vou? Não, eu vou. E eu comecei. Muita dor, lágrima, choro e fisioterapia. Eu tive que aprender de novo a dobrar o joelho, aprender a movimentar de novo. Imagina isso para um atleta.
Eu era bailarina clássica, eu fazia 7 horas por dia de balé. Só saía para ir na escola e voltava. Então, assim, o que eu fiz? Consegui dançar. Não dancei de sapatilha de ponta, mas consegui dançar de meia ponta. Convidei todos os médicos para estarem na primeira fila. Torceram muito por mim também. Não acreditavam que aquilo fosse acontecer. Foi muito emocionante, mas eu conto isso porque foi o meu primeiro turning point. Foi a primeira virada de chave, e ali eu falei, puxa vida, se eu conseguir isso, eu posso conseguir várias coisas em momentos difíceis da minha vida. Então, bacana é as pessoas lembrarem, porque às vezes elas falam, ah, não, mas isso eu não vou conseguir, essa fase eu não vou conseguir passar, o meu trabalho eu não vou conseguir fazer um outro trabalho, me reinventar no trabalho, mas se você perceber, se você lembrar de fases que você teve, de histórias que você teve, que você superou lá atrás e que você conseguiu vencer, todos nós temos histórias de superação. Todos nós, né? Não precisa ser uma história grandiosa, mas todos nós superamos alguma coisa, né? Ou na parte da saúde, ou na parte dos relacionamentos. A gente tem alguma coisa para contar. Então acaba sendo a dica essa, né? Para você desenvolver algo que é muito importante para se reinventar, é ter autoconfiança. Mas muitas vezes quando a pessoa está diante desse turbilhão de incertezas, você deu um exemplo que eu imagino que deve ter sido uma vivência muito terrível. Você está dançando, você tem toda uma carreira ali pela frente, e de repente você tem um acidente com alguma coisa que, tudo bem, você gostava, mas não era o seu elemento principal. E aí você precisa, então, tirar uma força, né, de superação, né? E a autoconfiança acaba sendo muito importante. Autoconfiança e uma coisa muito importante, Fernando, você ter um objetivo na sua frente. Quando a gente tem um objetivo na nossa frente, a gente vai pelo objetivo que a gente tem. A gente não liga muito para as coisas que estão acontecendo, que são desafiadoras e que vai ter. Mas você tem eu tinha um objetivo. Sempre nas minhas reinvenções eu tinha um objetivo. E seu objetivo era qual, Fabiana? Voltar a dançar. Ponto. Ponto. Era um objetivo claro, que estava ali na sua frente. Não era, fazer uma carreira. Não, voltar a dançar. Era o meu objetivo. Então eu tinha que lutar e eu tinha que conseguir voltar a dançar. Esse era o meu objetivo. Então, tudo. Depois eu entrei na faculdade, não tinha dinheiro para fazer faculdade. E aí, para mim, foi muito complicado também, porque eu entrei numa faculdade, uma das mais caras de São Paulo, não tinha dinheiro para fazer faculdade. Sempre na minha cabeça é assim, o que eu faço para conseguir o meu objetivo? Meu objetivo é o quê? Pagar a minha faculdade, conseguir estudar. Aí, as coisas começam a acontecer. Aí um amigo falou, a minha irmã trabalha numa agência de modelos. Você não quer lá fazer umas fotos? Você ganha uma grana, de repente você pode pagar a sua faculdade. Fui, inventei que tinha perdido o meu book, meu livro de foto, porque eu nunca tinha feito foto na minha vida. Eu falei, mas o que eu vou falar? Não tenho foto, fala que roubaram. Eu falei, vamos embora, fala que roubaram. Aí tinha uma gringa lá na agência esse dia, e a gringa, cadê teu book? Roubaram, o combinado. E aí ela falou, anda pra lá, anda pra cá, tirando umas fotos minhas e tal. Depois de uma semana, você tá assinando um contrato para ir pro Japão na semana que vem. Falei, como assim, Japão? Não falo japonês, mal falo inglês, tinha 17 anos. Mas o que eu tinha? Eu tinha um objetivo que era estudar, eu queria muito estudar. Eu queria muito conseguir o dinheiro para pagar a minha faculdade. Então, de novo, eu percebi que isso virou quase... E agora eu fiz um curso, Reinvente-se Lindona, lancei um curso e estou fazendo mentoria com as mulheres. Isso online? Isso online. Então, se as pessoas quiserem saber mais sobre o trabalho da Fabiana, conseguem chegar perto de você, porque você está dando exemplos aqui que são muito fortes. E eu tenho certeza que tem gente aqui nesse período, eu não vou falar pós-pandemia, porque é tentador a gente falar isso, né? Mas a gente está num peri ou num trans-pandemia, que precisa desse tipo de informação. Então a pessoa consegue fazer mentoria com você ou fazer curso online também. Fazer o curso online, chama Reinvente-se Lindona. Então agora a gente já fechou a primeira turma, mas a gente vai ter outras turmas com certeza pela frente. E eu percebi que eu sempre usava, isso virou uma metodologia, né? Porque tinha sempre o mesmo padrão, ou seja, eu conseguia dar uma virada sempre que eu tinha um objetivo pela frente. Eu tinha um objetivo, aí eu planejava como chegar no objetivo e conseguia dar uma virada. Quer dizer, você acabou sendo modelo para conseguir verba para conseguir pagar a sua faculdade. Aí o que eu fazia? Que você queria fazer. Fui para o Japão, aí fui lá, gostei, né? Ganhei dinheiro, voltei com dinheiro. Eu falei, puxa, esse negócio vai dar certo. Aí eu ficava lá 3 meses, aí eu voltava, aí eu trancava a minha faculdade, ia de novo, ficava mais 4 meses,
trancava a faculdade, tanto que a primeira faculdade, a faculdade de publicidade, eu fiz em 5 anos, por isso que eu tinha feito medicina, de tanto tempo que eu fiquei. Mas eu consegui arrumar dinheiro, pagar minha faculdade. Falei, quando acabar a faculdade, eu vou parar de ser modelo. Parei de ser modelo, depois desses 5 anos, com mais de 100 capas de revista no mundo inteiro, conheci países, falo línguas, enfim, foi de uma disciplina incrível. Mas, na verdade, não era o seu foco principal. Isso você tinha nítido dentro da sua cabeça e do seu coração. Tanto que eu falei, quando eu acabar a faculdade, eu vou parar de ser modelo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me formei, eu falei, chega. Não, mas você está no auge, você está não sei o que. Eu falei, mas não é, o meu objetivo não era esse. Meu objetivo era ganhar dinheiro para pagar minha faculdade. Eu consegui, tá tudo certo. E aí eu fui estudar jornalismo. Então, assim, é muito... Parece fácil, não é. Né? Parece que é uma coisa fácil, não é fácil, mas você tem que ter uma disciplina e você tem que ter eu digo que eu tenho uma lealdade muito grande aos meus objetivos. Agora, Fabiana, eu imagino o seguinte, olha, você já deu 2 lições para a gente aqui e isso vale de dica para muitas pessoas que estão escutando a gente e às vezes ficam perdidas, né? Falam, para onde eu vou? Bom, a primeira coisa é você focar no que de fato você quer. Então, você queria voltar a dançar. Então, acabou. Você tem que ter uma conversa íntima, estabelecendo, alinhando os seus lobos frontais para isso. Segunda coisa, entender que Papai do Céu ajuda, mas ajuda se você ajudar também. Ok, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de uma verba para pagar minha faculdade. Mas para isso eu vou precisar trabalhar em talvez algo que possa ser interessante, mas que eu não queira, para conseguir lá na frente realizar o sonho. Claro, quer dizer, né? Porque as pessoas, às vezes, é isso, elas falam, ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, você tem outro dia eu falei para uma menina, ela falou, não, mas eu preciso fazer dinheiro agora, mas eu não tenho, porque eu não tenho emprego. Eu falei, você tem um monte de roupa, abre seu guarda-roupa. Tem um monte de brechó vendendo roupa nesse momento mais barata. Faz dinheiro com o que você tem na tua casa. Ah, eu tenho uma coisa que eu não uso mais. Vende e faz dinheiro com o que você tem na tua casa. Tem que dar um jeito, né? De conseguir as coisas nesse momento para você seguir em frente. Mas eu acho mais fácil, Fernando, quando a gente tem um objetivo pela frente. Agora, Fabiana, você fala muito, inclusive, nas suas palestras, da questão da identificação dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos. Né? Como que a gente pode fazer isso? Como você desenvolveu isso em você? A mulher, e aqui eu vou pedir licença para falar um pouco sobre as mulheres. A mulher é um ser muito complexo, você sabe disso, até como médico, e a gente tem cérebros diferentes, inclusive os homens das mulheres, né? Temos cérebros diferentes. A gente tem toda uma... nenhum é melhor que o outro, eles apenas são diferentes, mas a gente tem características, né? E a gente funciona de um jeito, e aí entra um pouco da falta de autoconfiança, que a gente tem muito menos do que vocês homens, por exemplo. Então, quando você não se expõe, você não adquire autoconfiança. Geralmente as pessoas falam assim, não, mas você tem que ter autoconfiança, ficar autoconfiante, para depois ir lá e fazer uma palestra para muitas pessoas, para você se expor. É o contrário, né? Primeiro você se expõe, claro, você não precisa chegar, vou fazer uma palestra para 5.000 pessoas ou 1.000 pessoas, não precisa ser isso, né? Dessa grandiosidade de objetivo, mas você começar com coisas que vão dizer, puxa, eu consegui fazer isso, portanto, eu vou ficar mais confiante. E aí você começa a adquirir mais autoconfiança, porque o homem já tem isso pronto, vocês já nascem com isso. Não sei se já nascem, mas vocês crescem com isso. Vocês são educados dessa maneira, né? Ai, olha, o Fernando fez um gol, nossa, que corajoso, bacana, valente, que demais, e não sei... já são criados para encarar as coisas assim. As mulheres não. As mulheres estão educadas para fala baixo, fala quando deixarem você falar. Fica calma, não é isso que fala? Fica quieta, fala baixo, fica quieta, não sei o quê, vai ali e se esconde, cuida de todo mundo. Né? A gente organiza mais tudo para alguém aparecer. Então, quando a gente chega no mercado de trabalho e a gente fala para a mulherada, vamos lá, no palco, se expõe, estufa o pé. A mulher fala, oi? O cérebro fala, peraí, não foi para isso que eu fui criada. Então, tem uma dificuldade grande porque a gente tem uma criação diferente. Então, reconhecer isso como um ponto fraco a ser trabalhado para transformar ele
sair dessa coluna de ponto fraco para ponto forte é um papel importante. Super importante para as mulheres. Super importante. Eu acho que a autoconfiança, e você se expor em pequenas coisas, por exemplo, eu tenho vergonha de dar um telefonema para a pessoa e falar para ela que eu gostaria que ela me recebesse um dia. Sabe, pequenas coisas. Tenta fazer isso. Um dia, outro dia, uma semana, o mês que vem você tá, de repente, se Deus quiser, todo mundo sair por aí, a gente encontra essa pessoa, marca um café, manda um e-mail, se coloca à disposição. Olha, eu tenho um trabalho X, eu sei que você também trabalha com isso, a gente pode se encontrar para tomar um café. Parece coisa boba, mas não é. Para quem não tem autoconfiança, isso é difícil, mas se você já começa a se ver, não, mas eu não consigo me ver num palco para 1000 pessoas, fica muito distante o objetivo. O objetivo tem que ser palpável, ele tem que ser real e ele tem que ter um prazo para acontecer. Não adianta você dizer assim, não, legal, em 5 anos ou em 10 anos eu vou conseguir estar lá em cima do palco. Não. Então coloca essas metas anteriores para você chegar lá. Tudo bem, você pode chegar para falar para 1000 pessoas daqui a 5 anos, mas o que você vai conseguir antes vai consolidando, sabe? Vai deixando a sua estrada mais concreta realmente para você chegar no seu objetivo. Agora, então, vamos dar um exemplo prático. A Fabiana, ela é autora desse livro pela Editora Leia. Eu tenho um livro também pela Editora Leia, sabia? É o Papo Cabeça. Legal. Muito bacana. Legal. Mulheres muito além do salto alto, com Fabiana Scaranzi. Tudo o que você deve saber sobre beleza, saúde e bem-estar. Vamos dar um close aqui para mostrar para todos os nossos seguidores do YouTube. Fabiana, conta pra gente como foi o processo de construir uma obra literária com tanta informação interessante de uma mulher que teve um acidente com 13 anos de idade, quando era dançarina. Né? Depois que vai fazer publicidade. E para estudar, percebe que precisa ser modelo e, com isso, conseguir verba para poder bancar. Depois ela vai para o jornalismo. Fica uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. É Bandeirantes, é Rede Globo, é Record. Não é isso? Como é que foi chegar nesse processo? Porque, assim, o livro é um filho, né? Nossa. E aqui tem muito da alma da Fabiana. Tem muito da alma. E eu digo que esse livro, e às vezes as pessoas acham que para se reinventar, elas precisam ter um plano incrível de negócios, um plano de ação incrível para começar a entrar em ação. O livro é prova de que o seu plano B pode virar o seu plano A, mas você tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano. É aquilo que você falou. Deus ajuda, mas a gente ficar esperando só Deus, 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 né? A gente tem que estar em movimento para encontrar Deus e aí junta tudo e vai, né? Mas a gente tem que estar em movimento. Eu estava com um contrato na TV, eu estava na TV Record, apresentando o Domingo Espetacular com Paulo Henrique Amorim, vocês devem lembrar, e faltava 1 ano e meio para acabar meu contrato, e eu não sei, eu comecei a me sentir estranha. A gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe que, né, eu estava me sentindo estranha, e eu falei, putz, esquisito, né? É curioso, você está falando da sensação de estranheza, muitas vezes as pessoas sentem, por exemplo, numa sociedade, por exemplo, dentro de um casamento, dentro da profissão. Então, e o problema é quando a gente não ouve esses sinais. Eu tentei não ouvir esses sinais. Eu falo que eu estava super na minha zona de conforto, tinha uma profissão, como você disse, era reconhecida no país inteiro. Estava super bem, ganhava super bem, estava tudo certo. Então é difícil também você se movimentar quando as coisas estão indo bem. Porque quando as coisas estão indo mal, você fala, bom, agora é preciso me movimentar. Mas quando estão indo bem, não é tão fácil. Aí eu passei por uma fase de negação. Aí eu me olhava e falava, nossa, eu não estou me sentindo bem, não sei, não tenho muita vontade. E empurrando, e mesmo assim... Empurrando, eu não estava ouvindo. E eu negava, falava, não, deve ser bobagem. Não, eu não posso não querer isso. Como? Né? Todo mundo não, mas muitas pessoas querem isso, sonham com isso. Como eu posso não querer neste momento? Então eu não aceitava. E empurrando. Chegou um dia que eu fui parar no hospital, tive uma dor horrorosa no estômago, fui parar no hospital. Meus médicos fizeram vários exames e tal, e falaram, Fabiana, não tá sentindo nada? Você não estava sentindo nada? Não estava e tal. Enfim, eles falaram, olha, a gente está realmente muito preocupado, você está com uma úlcera aberta no estômago sem sintoma, sem sentir nada. Ou seja, você está no piloto automático,
total, você não está se ouvindo. Para se ouvir. O que você precisa ouvir de você? E eu sabia, né? E aí, quando eu ouvi aquilo, bom, caí no choro ali no consultório, porque eu sabia do que ele estava falando, né? Falei, então, o que você não está ouvindo que você precisa ouvir? E aí, enfim, comecei um estudo ali forte de autoconhecimento. Foi aí que eu comecei os meus cursos todos, minhas formações todas. Você chegou a fazer psicoterapia, alguma coisa assim? Ou foi um processo muito mais de inteligência intrapessoal e você foi se conhecendo? Eu fiz psicoterapia durante muitos anos. Naquele momento eu não estava fazendo, mas eu fiz durante muitos anos. Então a gente aprende a se autoanalisar um pouco e sabe quando precisa. Mas aí eu comecei a olhar para dentro e falei, putz, corpo, mente, espírito, estão todos desalinhados, eu preciso juntar essa turma de novo, trazer realmente e ver qual é o meu propósito daqui para frente. Será que o que me trouxe até aqui é o que vai me levar para frente? Eu preciso ter coragem de perguntar e, principalmente, eu preciso ter coragem de responder essa pergunta. Então, aí que eu comecei a sair um pouco dessa fase da negação e entrar meio numa fase de confusão. Eu quero, mas eu amo minha profissão, eu amo realmente o jornalismo, eu amo trabalhar na televisão, eu amo tudo isso. Como é que eu posso estar num momento que eu não quero isso? Então, eu digo para vocês, isso pode acontecer. É que naquele momento, daquela maneira, daquele jeito, né, não era mais. Mas assim, não que, não, agora eu detesto isso, não gosto. Não, eu fiquei, imagina, faz 20 anos que eu sou jornalista. Eu amo esse ofício, né? Eu amo me comunicar com as pessoas. Então, mas a gente tem que ter coragem de olhar e ver o que está acontecendo. Aí, eu falei, bom, eu tinha mais 1 ano e meio de contrato, e eu falei, eu vou ter que cumprir isso, óbvio. E aí eu falei, putz, mas eu preciso achar uma outra coisa que eu faça, que eu coloque toda a minha energia boa, minha energia positiva que eu tenho, todo o meu potencial, quer dizer, usando já algumas coisas, alguns talentos que eu tinha, ou seja, como escrever, como falar. É importante a gente usar o que a gente tem também. Que são aqueles pontos positivos, que né? são os pontos positivos, acumulando fortes. No decorrer do tempo. E aí eu falei, tá aí, vou escrever um livro. E quando eu pensei, né, eu falei, vou escrever um livro para mulheres. Por quê? Porque eu vou me sentir mais à vontade, é o meu primeiro livro, eu sou mulher, então eu posso dizer o que está aí, e tem minhas experiências nesse livro. Então, mas eu sempre super preocupada com o embasamento, como a gente estava falando. Então, no final de cada capítulo eu entrevisto um especialista para falar sobre o tema. Então, quando eu falo depressão, no final do capítulo eu entrevisto o Arthur Guerra, o psiquiatra, seu colega também, para falar da história da depressão e outras coisas. Tem o comportamento, saúde, tudo. O Calil fala o cardiologista, eu falo de coração. Mas, enfim, é um livro das minhas experiências, mas eu não queria servir de modelo para alguém fazer ou não alguma coisa, né? Então, eu conto as minhas experiências, mas muito preocupada em ter uma fonte realmente que diga para as pessoas, olha, na ciência acontece assim, assim, assim. E aí eu trago, no final de cada capítulo, um especialista. E, na verdade, seu coração começou a bater mais forte quando você começou a escrever o livro. Quando eu vi isso pronto, quando eu fui na editora, a Leia falou, Fabiana, você tem 7 meses para entregar o livro. Minha vida mudou, minha úlcera fechou em 2 semanas. Porque era isso. Quer dizer, você alinhou. O que eu entendi que você disse é o seguinte, você estava numa busca de coerência. E a hora que você conseguiu ter essa coerência entre espírito, mente e corpo físico, a úlcera cicatrizou, a sua motivação voltou de novo, seu olho volta a brilhar e você consegue produzir de forma criativa. E virou, na verdade, esse plano B virou meu plano A. E eu não sabia que ele ia ser meu plano A. Eu fiquei tão apaixonada pelo projeto do livro e de como ele repercutiu para as pessoas, que aí eu comecei a fazer palestras, aí eu comecei a descobrir um outro mundo, né? E aí eu abri um coworking feminino, hoje eu tenho um coworking feminino, em sociedade com a Regus Spaces, são gigantes de coworking, então espaço para eventos e para escritórios, para as mulheres serem acolhidas, né? A gente faz muitos eventos e palestras, eu levo CEOs, levo grandes empreendedoras, para servirem ali de inspiração
para as outras mulheres. Então isso virou meio que minha vida. Aí foi crescendo, virou um 360 assim, de projetos, né? Hoje eu tenho um aplicativo com a Vivo também, enfim, tem uma série de coisas, de projetos outros que surgiram em função de um plano B, que foi a minha cura, na verdade. Né? Quer dizer, na verdade, para você apareceram problemas na vida que acabam convidando você para fazer esse processo de mudança. Então, para você que está escutando a gente e está passando por um momento difícil, com dificuldade, por que não entender essa pandemia, as dificuldades? Muita gente está desempregada, está tendo conflito dentro de casa, enfim, está uma coisa complicada. Mas pode ser um momento super interessante para você passar por uma transformação, assim como a Fabiana passou também, né? Com criatividade, identificando o que faz a gente correr atrás, na verdade, dos nossos objetivos, que faz nosso coração bater mais forte, entendendo os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, transformando esses fracos em fortes e tendo sempre como ponto no horizonte, que você fala muito, e eu acho muito coerente, a autoconfiança. É você se descobrir para ir além. E vai além antes de se descobrir também. Para a mulherada eu dou esse empurrãozinho, porque precisa. Vai primeiro, né? Aquele negócio, você tá com medo, vai com medo. Mas vai com medo mesmo, mas vai. Exatamente isso. Fabiana, muito obrigado, viu? Olha só, você pode seguir a Fabiana Scaranzi pelo Instagram, no @Fabiana Scaranzi Oficial. YouTube também, né, Fabiana? Canal da Fabiana Scaranzi. Isso. Então, tem o livro, né? Vou mostrar de novo aqui para o pessoal. Tem o coworking, onde vocês podem estar de perto com todo esse contato e com toda essa informação que ela está trazendo para a gente. E para quem acha que é tarde para começar as coisas, né? Nunca é. Nunca é tarde. Eu estava te falando, né, que eu já fiz 3 formações e agora, eu estava contando para o Fernando agora, que eu fiz a inscrição na faculdade de psicologia. E eu tenho 54 anos, gente. Bora. Não dá para ficar, né? É isso Tem aí. vontade, vamos fazer e vamos realizar. E bola para frente. E bola para frente. Vamos embora. Vamos sair dessa melhor do que a gente entrou. Fabiana, muito obrigado. Obrigada, Foi um prazer incrível conversar com você. Prazer foi meu. E para meu. vocês, olha, Fabiana Scaranzi, para aprender como reinventar e recomeçar. Obrigado. Obrigada, doutor Fernando. Beijo.